Flávio, ele tem a palavra e Deus use lindamente. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. O texto da nossa meditação nesta manhã é Gênesis, capítulo 3, primeiro livro da Escritura Sagrada. Gênesis 3, de 1 a 24, irmãos. Diz assim a Escritura: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abrindo-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Pedimos neste instante que o Teu Espírito ilumine os olhos do nosso entendimento. Abre, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvirmos, para aguardarmos a Tua Palavra nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, normalmente discussões sobre o que há de errado com o mundo sempre parte de pressupostos
não bíblico. Associa-se com a cultura, com onde o homem é criado, onde o homem nasce. Normalmente as perguntas, quando tentam responder à pergunta o que há de errado no mundo, se leva em consideração vários contextos, várias ideias, menos a palavra de Deus, e isso até mesmo em relação a cristãos. Se quisermos responder à pergunta o que há de errado com o mundo, o que há de errado com o homem, devemos olhar para a Escritura Sagrada e ouvir o que a palavra de Deus nos diz sobre esse tema. Nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, Deus se revela como sendo o Criador de todas as coisas. Ele estabelece o seu reino. Ele é o Rei eterno, imortal, invisível, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1,17. Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive dos seres humanos, do homem e da mulher. Deus se revela como sendo o Deus supremo, o soberano do universo, o soberano da criação. Depois de criar todas as coisas, Deus viu que tudo era bom. Olhe na sua Bíblia, no versículo 31 do capítulo 1. Diz assim o texto: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Guarde isso. Essa é uma perspectiva de Deus sobre aquilo que Ele fez. Aqui temos uma avaliação divina de como eram as coisas antes da queda. Essa é uma avaliação de Deus sobre aquilo que Ele fez. Guarde bem esse versículo na sua mente. Deus avalia o que Ele fez e diz que tudo era muito bom. O versículo 31 de Gênesis contrasta com o que veremos no capítulo 3, lido aqui nesta manhã. Tudo estava perfeito, tudo estava caminhando bem. No entanto, no capítulo 3 acontece uma tragédia. Entra em cena um personagem antagônico que até então não havia sido apresentado. Gênesis 1 e 2 é Deus o protagonista, é Deus quem está criando todas as coisas, é Deus quem faz todas as coisas conforme o seu propósito. No capítulo 3, então, surge a serpente, o tentador, aquele que tenta o primeiro casal. O versículo 1 diz que, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, falou com a mulher. Surge esse personagem neste capítulo. Alguns têm sugerido que a serpente é um personagem simbólico. Talvez os irmãos já devam ter ouvido isso. Alguns têm sugerido que esta história é uma parábola apenas, que este trecho da Escritura não se trata de um trecho literal. Aliás, não só Gênesis capítulo 3, muitos defendem que Gênesis de 1 a 11 não se trata de um livro, de uma história literal. Contudo, para nós que sustentamos a literalidade de Gênesis, a serpente não é de forma alguma uma figura mitológica. Esta não é uma parábola para nós. Para nós, Gênesis de 1 a 11 se trata de literal. Deus criou todas as coisas em 6 dias. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Sim, Deus criou tudo. Deus é o Criador do universo. Deus formou todas as coisas pelo poder da tua palavra. Assim como também em Gênesis 3 aqui surge a serpente. Tudo o que está relatado de Gênesis 1 até Gênesis 11, cremos que são fatos históricos. Adão e Eva foram pessoas reais, que viveram, que existiram e que assim que caíram num espaço-tempo, que se rebelaram contra o Criador. Com base no livro de Apocalipse, por exemplo, no capítulo 12, no versículo 9, nós sabemos que a serpente é, na verdade, Satanás. O livro de Apocalipse, aliás, chama a atenção para a atividade de Satanás por trás da serpente. Sobre ela é dito que ela é mais sagaz. A serpente, de maneira astuta, pergunta para a mulher: é assim que Deus disse? Temos aqui, irmãos, a primeira pergunta da Bíblia, a primeira pergunta da história humana, o primeiro ataque contra a palavra de Deus. A serpente distorce a principal forma de comunicação que foi dada por Deus.
e não foi a imagem. Para aqueles que gostam de defender que a imagem vale mais do que 1000 palavras, a principal forma de comunicação dada por Deus foi a palavra. Aqui o inimigo distorce a principal forma de comunicação que Deus deu ao homem, a linguagem. Desde o Éden, Satanás tem pervertido o sentido daquilo que Deus falou. Não só ele, mas também tem usado seus agentes para distorcer a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos é da palavra de Deus. Somos salvos pela palavra, somos santificados pela palavra, temos esperança por meio da palavra. Por isso, não é de se estranhar que o inimigo ataque diretamente a palavra de Deus, aquilo que Deus disse, e tenta perverter a palavra do Senhor. A primeira pergunta que encontramos na Bíblia tem uma finalidade. A finalidade da serpente, a finalidade de Satanás é questionar os propósitos de Deus, questionar aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor falou. Em sua astúcia, a serpente faz algumas coisas que nós vamos ver nesta manhã. Tem algumas características na forma da tentação. Primeiro, ela faz a palavra de Deus parecer negativa. Observe, foi assim que Deus disse? Isso dá uma aparência, uma conotação de que aquilo que o Senhor falou, ordenou para Adão e Eva, fosse algo negativo, algo ruim, coloca em dúvida a generosidade de Deus, a bondade do Criador. Compare o versículo 28 do capítulo 1. Deus fala assim, o texto diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Observe agora, comparando o versículo 3, o versículo 1 do capítulo 3. A serpente está dizendo: não é assim que Deus disse? Veja que no capítulo 1 Deus abençoa todas as coisas, Deus abençoa o ser humano e permite que ele coma livremente de todas as coisas. A serpente distorce a perspectiva, distorce a maneira como o homem deveria olhar para aquilo que Deus criou e considerar que aquilo que Deus fez era, na verdade, não era o suficiente para ele. A palavra de Deus passa a se tornar insuficiente para o homem, de maneira negativa para o homem. De acordo com Gênesis, depois de Deus ter abençoado o primeiro casal, a narrativa enfatiza a abundante provisão de Deus. Deus está dizendo: de tudo que tem no jardim, vocês poderão comer livremente. Homem e mulher tinham abundância para comer livremente de tudo aquilo que Deus tinha criado para eles. Mas a serpente inculca na mente de Eva a ideia de que tudo aquilo que Deus tinha dado para eles não era suficiente. Era, na verdade, pouco. Era limitado. De tudo o que havia no jardim, eles podiam comer, exceto da árvore do conhecimento e do bem e do mal. A dúvida é lançada pela serpente. A dúvida intenta questionar os propósitos de Deus, e a ênfase nessa pergunta, veja, não recai sobre a abundância, não recai sobre aquilo que Deus falou para eles. A ênfase recai sobre algo que Deus disse para eles não fazerem. Considerar a vontade de Deus limitada demais. E este é o papel do tentador. O papel do tentador é distorcer a perspectiva, distorcer a realidade. A ênfase dada no texto está na providência divina, mas a serpente quer fazer parecer que Deus é restritivo demais. Não poucas pessoas nós conhecemos que dizem que acham que Deus não quer o bem delas, quando algo não acontece de acordo com a perspectiva delas. O problema é que nós olhamos para a realidade com uma perspectiva equivocada do mundo. Precisamos analisar as coisas e o mundo à luz da perspectiva divina, à luz dos propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus são maiores do que o nosso.
mais altos do que o nosso. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Ainda sobre a pergunta, sobre o questionamento, ignora a ameaça divina. Veja o versículo 17 do capítulo 2. Deus diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. No versículo 4 do texto que nós lemos, a serpente diz à mulher: é certo que não morrereis. O que a serpente está fazendo? A serpente está fazendo a mulher achar ou ignorar a palavra de Deus. Ignorar aquilo que Deus diz. Ignorar a ameaça de Deus. O tentador relativiza o pecado, relativiza as consequências do pecado, nega a realidade do pecado. Quanto à proibição divina, há dois aspectos importantes aqui. Primeiro, é importante nós entendermos que ao Deus proibir homem e mulher de comer da árvore do conhecimento de Deus, do conhecimento do bem e do mal, Deus está mostrando para eles que Ele é Deus. Somente Deus é Deus. Não há Deus além do nosso Deus. Outro fato importante, Deus está estabelecendo um relacionamento com Adão e Eva e mostrando que esse relacionamento entre Deus e o homem não é de forma alguma um relacionamento igualitário. Não somos um igual com Deus. Não somos um igual. Deus é soberano. Deus é Senhor, o homem é servo. Deus é o Criador e o homem é criatura. Deus, ao limitar o homem a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, está mostrando: eu sou o Senhor sobre todas as coisas. E você é homem. E o homem precisaria reconhecer isso. Ter esse reconhecimento de que Deus é Senhor e manter distância demonstraria confiança na palavra de Deus. Adão e Eva deveriam confiar antes de tudo na palavra de Deus e escolher viver mantendo distância daquilo que Deus falou para que eles mantessem distância. Portanto, seria para Adão e Eva um ato de submissão, de obediência, de temor e de dependência à palavra de Deus. É importante entendermos, irmãos, que Deus é quem estabelece um modo apropriado de nos relacionarmos com Ele. Não somos nós que devemos estabelecer a maneira como devemos nos relacionar com Deus. Muitas pessoas querem adorar a Deus ao seu próprio modo, servir a Deus de acordo com aquilo que elas sentem, de acordo com os próprios sentimentos. Mas na palavra de Deus nós aprendemos que é Deus quem estabelece o modo como Ele deve ser adorado, como Ele deve ser servido, como devemos nos relacionar com Ele. E não somente isso, o modo correto de nos relacionarmos com Deus molda também a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Se há dificuldade nas pessoas de se relacionarem umas com as outras, é porque há dificuldade delas se relacionarem com Deus. Elas não entendem o modo correto de se relacionar com Deus. Porque é disso que decorre. É do modo correto de se relacionar com Deus que decorre o nosso relacionamento uns com os outros. É Deus quem estabelece o modo apropriado de nos relacionarmos com Ele e com tudo. E não podemos relativizar isso. A serpente, ainda na forma de sua tentação, oferece gratificação à mulher. Ela diz no versículo 5: vocês serão como Deus. A falsa promessa da serpente, no fim, não traz aquilo que ela oferece. É assim toda falsa promessa. Toda falsa promessa promete, mas não cumpre. Nunca cumpre. É assim os falsos profetas da nossa geração e ao longo da história. É assim que nós temos visto políticos, é assim que nós temos visto pessoas em seus compromissos, fazendo promessas e não sustentando aquilo porque não podem cumprir, porque são falsas promessas. A serpente oferece uma falsa promessa. Assim é a falsa teologia. Promete prosperidade, bênção, vitória, uma ênfase em promessas,
relativizando a ameaça de Deus, relativizando o pecado, oferecendo gratificação naquilo que Deus disse para não fazer. Uma falsa promessa. Adão e Eva começam como pessoas simples, criadas por Deus, criadas em retidão, mas quando se recusam a viver em confiança em Deus, na sua palavra, eles não se tornam pessoas mais sábias, não se tornam pessoas livres, eles se tornam pessoas escravas, eles se tornam tolos, porque a oferta de gratificação, na verdade, termina em cegueira espiritual. Toda oferta de gratificação, toda oferta vazia, toda falsa promessa escraviza as pessoas. E assim termina Adão e Eva, escravizados pela falsa promessa de gratificação. A oferta de gratificação termina com cegueira, termina com a escravidão do pecado, mas também termina com o julgamento divino. Por isso, irmãos, precisamos estar atentos e alertas a toda oferta de gratificação. Aliás, todo tipo de oferta deveria deixar os nossos ouvidos, os nossos olhos atentos. Deveríamos ficar de cabelo em pé em todo tipo de oferta. Um parêntese aqui. Há quem diga que brasileiro ama oferta. Muitos, há uns tempos atrás, alguns anos atrás, uma grande rede de supermercado veio para o Brasil e essa rede de supermercado não prosperou no Brasil, porque eles não têm aqueles slogans, aqueles marketings que o brasileiro ama de ver, a palavra oferta. Segundo a pesquisa, eles disseram que constataram que quando o brasileiro lê a palavra oferta, ele acha que ele está pagando mais barato por aqui. Eu caí em uma dessas. Um dia eu abasteci o meu carro num posto que a gasolina estava mais barata. E 2 horas depois o meu carro estava dando problema. Precisamos estar atentos a todo tipo de oferta, todo tipo de gratificação. E aqui eu quero ir mais profundo nesse ponto, irmãos. Há um tipo de gratificação e um tipo de oferta no mundo atual que diz: seja o que você quiser ser. Há um tipo de gratificação em você querer viver a vida que você acha que tem que se viver. Mas olha para a nossa geração, irmãos. Olha como vivem as pessoas que estão querendo viver como elas acham que tem que viver. Triste, porque as consequências do pecado, mais cedo ou mais tarde, elas vêm, elas acontecem. Ainda tem algo a respeito da forma do pecado. Observe, de acordo com os versos 2 e versos 3, Eva tinha ciência do que Deus havia ordenado. Eva não era uma pessoa sem conhecimento de Deus, assim como todo ser humano. O problema do homem não é falta de conhecimento de Deus, ou falta de conhecimento daquilo que Deus exige de nós. O problema do homem é porque o homem exige, porque o homem decide deliberadamente desobedecer aquilo que Deus disse. É escolher ignorar Deus, simplesmente. Isso está em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 19. O homem tornando-se, achando-se mais sábio do que Deus, se torna tolo. O homem decide, o homem quer decidir livremente, mas ao fazer isso, ao tentar viver a parte do Deus que se revela, a parte da lei de Deus, na verdade, o homem torna-se um tolo. Todo pecado é, em essência, uma quebra de confiança em Deus e uma tentativa de declarar uma autonomia, uma independência de Deus. E aí é que está o ponto. Porque se o mundo é criado por Deus, é impossível o homem viver no mundo de Deus à parte dele. O mundo pertence a Deus. Não há como o homem viver no mundo de Deus à parte das leis, à parte da exigência de Deus. Ele pode tentar viver em autonomia. Aliás, quando percorremos a Bíblia, nós vamos ver o tempo inteiro as pessoas tentando se rebelar contra Deus e viver a parte do reino de Deus, do governo de Deus, do senhorio de Deus. E o Salmo 2 diz algo interessante para nós. Diz que o Senhor olha
e ri. E ri. O Senhor zomba das pessoas que tentam estabelecer o seu próprio reino, que tentam tirar essas algemas, como o autor do Salmo diz. O homem quer viver no mundo de Deus sem obedecer a Deus. É como um eletrodoméstico feito para um propósito. O liquidificador que foi feito para ser um liquidificador, ele fala: eu não quero ser um liquidificador. Eu quero ser um carro. Como um piano que foi feito para ser tocado. Mas ele diz: não quero ser um piano, eu quero ser um aspirador de pó. Ele pode tentar, mas não vai conseguir. Assim são as pessoas no mundo de Deus. Querem tentar ser aquilo que elas não foram criadas para ser. Autonomia, independência. Todo pecado é, em essência, uma quebra da confiança naquilo que Deus disse e uma tentativa de declarar-se autônomo, independente de Deus. O texto diz que, vendo a mulher, versículo 6, que a árvore era boa, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Agora observe, irmãos, observe, leia com calma esse trecho. Ela viu, ela apreciou, ela desejou, ela tomou e comeu. Veja a progressão que há nesse trecho. O homem vê, o homem deseja, o homem toma. Todo pecado começa com o olhar, desejar e tomar. Aquilo que começa no coração termina na consumação. Às vezes as pessoas ficam horrorizadas de certos atos e elas falam: como a pessoa cometeu tal ato, desconsiderando o coração. Tudo começa no coração. Por isso que Jesus vai dizer que os nossos olhos, eles são janelas da alma. O homem viu, a mulher viu, desejou e quis, e tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante porque o pecado, ele tem uma característica social. O pecado, as pessoas nunca querem pecar sozinhas. Então aquela ideia que normalmente falam assim: cada um cuida da sua vida, deixa que eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas o pecado tem um efeito social, como nós veremos aqui nesse texto. As pessoas, quando pecam, elas sempre atraem outras para o pecado. Ao pecar, ao tomar do fruto, a mulher também deu ao seu marido, e este consentiu. Este consentiu e também comeu do fruto. A serpente colocou na mente de Eva a ideia de que ela poderia julgar o que Deus disse, determinar o que era bom. Lembram o que eu disse? No versículo 31 nós lemos que Deus viu o que era bom. E aqui nós temos um trecho onde está dizendo: a mulher viu a árvore e viu que era boa para se comer. Eu entendo que talvez o autor esteja falando de maneira irônica aqui. O texto diz o texto fala: abriram-se os olhos. Mentiras são transmitidas o tempo todo. As pessoas olham, fantasiam e consomem, compram essas coisas. Vejam como o autor constrói esse entendimento desse ato da mulher e de Adão. O texto diz: abriram-se os olhos de ambos, no versículo 7. Curiosamente, eles não se tornaram mais sábios. Os olhos deles foram abertos, mas não deram aquilo que havia sido prometido. Como isso? O ato trouxe, na verdade, vergonha para eles.
Por causa da rebelião contra Deus, Adão e Eva passam a sentir o jugo do pecado e da culpa, de modo que não somente eles, mas todos os seres humanos passam a sentir vergonha e medo diante de Deus. Imediatamente após o pecado, Adão e Eva morrem espiritualmente. A morte espiritual é evidenciada pelas declarações no texto. Abriram-se os olhos. Mas como se abriram os olhos deles? E eles passam a sentir culpa, medo. A morte espiritual é evidenciada pela percepção de que eles estavam nus. O texto diz que eles perceberam que estavam nus. O que isso significa? Eles viviam em completa dependência de Deus. Como uma criança diante de um pai, diante de uma mãe, que vive em dependência do pai e da mãe e não sente vergonha na frente do pai ou da mãe. Eles viviam em completa dependência. Agora, eles não vivem mais, não viveriam mais. Haveria conflito, haveria dificuldade. Mas uma evidência da morte espiritual de Adão e Eva é que eles começam a confeccionar folhas de figueira. O texto diz que eles confeccionaram folhas de figueira, fizeram cintas para se cobrir. O homem, sem Deus, tenta justificar-se e tenta estabelecer um novo modo, uma nova maneira de viver sua religiosidade à parte de Deus. E, além disso, finalmente, o texto mostra que Adão e Eva morreram espiritualmente pelo distanciamento deles de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Homem e mulher se esconderam de Deus. Eles se esconderam da presença do Senhor. Uma evidência da morte espiritual. Pessoas que estão mortas espiritualmente não querem estar na presença de Deus. Pelo contrário, elas querem ir cada vez mais para longe de Deus. Elas caminham cada vez mais para distante da presença de Deus. Mas olha a próxima pergunta que o texto traz para a gente. O texto faz a seguinte pergunta, agora Deus perguntando. Onde está? Deus pergunta a Adão. Embora Deus seja o Criador de todas as coisas, seja onisciente, onipresente, onipotente, Ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano, Ele sabe o que aconteceu, Ele sabe exatamente onde estava Adão, Ele sabe daquilo que aconteceu ali. Mas Deus pergunta, onde estás? O homem passou a ser, depois da queda, um fugitivo, passou a esconder-se da presença do Senhor. Esses são os efeitos imediatos do pecado. O homem tenta, inevitavelmente, fugir de Deus. O homem tenta fugir da presença de Deus, mas Deus sabe onde ele está. Deus sabe onde Adão está e pergunta, onde está? Deus é o Senhor sobre toda a terra, mas Ele é um rei justo. Ele faz pergunta às pessoas. As pessoas mesmo fugindo de Deus, a consciência delas, ora acusa elas, estão sempre acusando elas. O Espírito Santo de Deus é o Espírito que julga. Veja, as pessoas têm conhecimento, como nós falamos, mesmo aquelas pessoas que não ouvem o Evangelho. Elas têm evidência de Deus e a consciência delas acusa elas. E por isso que Deus é um rei justo. E ele pergunta a Adão, onde estás? E Adão responde, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi, diz o versículo 10. Mais do que uma consciência pesada, a psicologia moderna tenta tratar os problemas das pessoas como uma consciência pesada. Olha, você está com a consciência pesada, isso é alguma coisa do passado. Não.
não é simplesmente uma consciência pesada. O problema de identidade que as pessoas têm hoje não é simplesmente uma consciência pesada, um erro do passado, uma história, algo que ficou sem curar lá atrás. Não é simplesmente isso. O problema é a natureza humana. O homem carrega a culpa pelo pecado. É uma consciência do pecado. O homem carrega o peso da culpa pelo pecado. Ele carrega vergonha, ele carrega medo. É por isso que um dia Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Cristo, o homem tem alívio para esse fardo que ele carrega, da culpa, do peso pelo pecado que ele não pode suportar, que ele não pode carregar. Como diz um dos clássicos da nossa literatura, O Peregrino, o homem não pode carregar esse fardo pesado. Cristo é quem suportou a cruz e o pecado. Os versos 12 a 13 claramente mostram agora como homem e mulher vivem em desarmonia. Se em Gênesis 2, 1 e 2 há uma harmonia, tudo está perfeito, agora nós vemos tudo em desarmonia. E o relacionamento do homem e mulher refletem agora a desarmonia deles entre Deus. Refletem que o relacionamento deles com Deus foi quebrado. A nota agora está desafinada. Se olharmos para os versos 23 e 24 do capítulo 2, nós temos aqui um poema, o homem dizendo que esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas agora a nota está desafinada, não há mais poema, não há mais canção. Agora o homem está dizendo que a culpa é dela. Ele está transferindo a responsabilidade. A desarmonia, os resultados da queda são visivelmente reais nos relacionamentos humanos, no casamento, nas famílias, pais e filhos, na sociedade. São reais. Por quê? Porque foi quebrado o relacionamento entre Deus e o homem. Deus ouve cada um. Deus ouve o homem, Deus ouve Eva, Deus ouve a serpente. Deus é paciente. Como Deus foi paciente, como Deus é paciente ao julgar o pecado. Começando pela serpente, Deus dá a sentença, Deus dá o juízo dele sobre a serpente. E alguns vão entender aqui que a serpente, que esse juízo de Deus à serpente, tem relação com o animal, a serpente em si. E já vi comentários e pessoas dizendo, por isso que a mulher, por exemplo, tem medo de cobra, né? Eu acho que não é só a mulher. Se nós perguntarmos, alguns homens também têm medo. O ponto aqui não é essencialmente esse, irmãos. Mais do que entendermos se há medo de cobra, do animal, do bicho, enfim. E mais um parênteses aqui. Meu filho, lendo esse texto aqui, ele falou para mim um dia assim, pai, eu acredito que no céu não vai ter cobra. Não vai existir cobra. Mas com certeza haverá outros animais. O ponto aqui, mais do que a gente entender a questão em relação à cobra, nós precisamos entender que uma vez que temos toda a revelação bíblica, nós sabemos que por trás dessa serpente, quem está agindo é Satanás. Agindo. E animais não são seres morais. Veja que Deus diz maldita, o oposto de ser abençoada. O que Deus está amaldiçoando? A serpente apenas? À luz de toda a revelação bíblica, Deus está amaldiçoando toda a descendência de Satanás. Todos aqueles que seguem o pensamento de Satanás. Se há a promessa de bênção para aqueles que têm a descendência do Filho, há a maldição para todos aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que estão fora de Cristo. Portanto, a descendência amaldiçoada não pode ser, de forma alguma, filhotes de cobras.
Aqui nós vemos Deus amaldiçoando e traçando uma diferença entre duas linhagens, como vai ficar mais claro no versículo 15. É a humanidade. Duas humanidades. É a humanidade natural que tem sido conduzida à rebelião contra Deus, que é amaldiçoada por Deus. Assim como também a humanidade espiritual é abençoada em Cristo Jesus. Se por um lado é amaldiçoado todos aqueles que se mantêm rebeldes contra Deus, o texto que foi lido aqui na liturgia diz exatamente isso em Isaías. Se por um lado aqueles que se rebelam são amaldiçoados, aqueles que fazem parte da descendência piedosa e descendência espiritual de Deus têm toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso, Jesus vai dizer em João 3,36: quem crê no Filho tem a vida, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho de Deus não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Bênção e maldição. Quem crê no Filho tem a vida, tem a bênção. Quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus, maldição. O juízo de Deus também é emitido contra a mulher. A primeira parte do verso diz que aumentarei em muito seus sofrimentos na gravidez. A experiência humana comprova que durante os anos de gestação a mulher sofre e sofre muito. Maridos que acompanharam as suas esposas durante a gestação sabem bem como é isso. Dor passou a fazer parte da nossa humanidade. Além disso, a mulher também sentiria frustração em seu relacionamento no lar. Olha o que diz o versículo 16: multiplicarei sobre modo seus sofrimentos na gravidez, em meio a dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Essa é uma expressão difícil na Escritura, que divide muitas opiniões, mas de maneira simples, irmãos, basicamente a ideia é que por causa do pecado, o relacionamento entre homem e mulher não seria mais um relacionamento harmonioso. Um tentaria, de maneira impositiva, de maneira até déspota, se impor sobre o outro. Não há mais um relacionamento harmonioso. Fora de Cristo, a gente tem visto como muitos lares têm sido destruídos. Por isso que nós dependemos da graça, irmão. Por isso que nós dependemos de Cristo e da palavra de Deus, para que os nossos lares e a nossa família para que haja harmonia, para que possa haver harmonia. Não serão perfeitos, porque ainda estamos no corpo dessa carne, mas à luz da palavra de Deus, nós podemos nos aproximar daquilo que Deus deseja para o seu propósito. O juízo de Deus também é emitido contra o homem, dizendo que maldita é a terra por causa dele. O lugar que antes era o paraíso é agora substituído por um deserto, uma terra seca, um solo infértil, uma criação hostil. É assim a criação, ora calor demais, ora frio demais, regiões áridas e outras regiões abundantes. É assim, cultivar não seria mais algo tão prazeroso, tão satisfatório. O trabalho se tornou penoso, suor, exaustão, obstáculos na natureza, tudo consequência da queda. Veja, a criação se torna hostil. O texto diz que produziria espinhos e ervas daninhas. Não havia. O trabalho se tornou difícil, fadigas. Com fadigas obterás o seu sustento, com suor do teu rosto comerás o pão. E aqui cabe uma nota. O trabalho se tornou difícil, mas ainda é uma bênção. O trabalho foi criado por Deus antes da queda, e ele não é resultado da queda. Já viu gente que diz que trabalhar é ruim, que não gosta de trabalhar? A gente tem que falar como Paulo, né? Não quer trabalhar, então não coma. Trabalho é uma bênção. O problema não é o trabalho.
A questão é o resultado do pecado que passou a se tornar por conta da nossa rebelião contra Deus. Existe dificuldade, agora é difícil. O problema não é o trabalho, mas os efeitos dele. Sim, a morte espiritual e física passou a existir. Deus fala no verso 19 que ele tornaria a terra, pois dela foi tomado, porque ele é pó, e ao pó ele tornaria. Irmãos, o pecado é algo terrível, algo grave, algo que a nossa geração ignora, desconsidera, algo que as pessoas relativizam, brincam. Mas vejam a dura realidade do pecado, a dura realidade da rebelião do homem contra Deus. Olha as trágicas consequências do pecado para a criação de Deus, para o mundo de Deus, porque não somente homem e mulher sofreram as consequências do pecado, toda a criação. Eu disse que o pecado tem um efeito social, coletivo. Ninguém vive isolado, irmãos. Nossas decisões têm efeitos. Se um marido passa a ser um mau marido, isso tem um efeito nos seus filhos, não só na sua esposa. Mas se uma esposa abandona seus filhos, isso tem um efeito. Se abandona a sua família, tem um efeito no meu trabalho, como eu me comporto, não só para o meu patrão lá, para as finanças, para o resultado da empresa, tem um efeito com aqueles que estão ao meu redor, no meu ambiente. Um cristão que não é um bom cristão, que não dá um testemunho, tem efeito na igreja, na sociedade, no bairro dele. O pecado tem um efeito coletivo e social. Toda a criação passou a sofrer os efeitos do pecado. Paulo diz que toda a criação ficou sujeita ao pecado. Este é o problema do mundo. O problema não é o meio, não é onde nós estamos. Normalmente as pessoas dizem, eu vou mudar para um bairro melhor porque lá tem menos problema. Não, tem outros problemas. Não tem menos problema, tem outros problemas. Porque onde tem o homem, tem pecado. O problema do homem é o pecado. Mas a maravilha do Evangelho, irmãos, a nota até agora é uma nota menor, né? É uma nota mais densa. Mas a maravilha do Evangelho é que há esperança. O mundo tenta oferecer esperança para os problemas, mas é uma esperança que não traz, de fato, solução. E a palavra de Deus traz esperança. Existe esperança? Sim, há. Somente a graça de Deus em Cristo, pela fé, pode regenerar o homem, pode tornar o ambiente onde nós vivemos um ambiente saudável. E isso por causa da promessa de Deus. Eu pulei propositalmente o versículo 15 aqui do nosso texto, porque eu quero ler o versículo 15 com os versos finais. O versículo 15 diz que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que do verso 20 em diante, Deus faz uma promessa, a promessa de restauração. Existe um raio de esperança que surge em meio a essa cena trágica. E o versículo 20 diz que o homem deu o nome para Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. E é interessante isso, porque parece, na narrativa, quando você lê, você pode perguntar assim, mas o que isso tem a ver com o que está acontecendo aqui? Às vezes na Bíblia, a gente está lendo uma história e de repente parece que tem uma parte que não se encaixa. Você provavelmente já teve essa sensação ao ler o texto bíblico, mas se encaixa perfeitamente, porque aconteceu algo terrível. Deus dá uma sentença e agora Adão responde aquilo que Deus disse. Responde à promessa de Deus. E como ele responde, ele dá nome a Eva. Curiosamente, Adão está demonstrando confiança na palavra de Deus agora. Confiança na palavra de Deus de que Eva seria a mãe do descendente prometido.
Ao dar o nome de Eva como mãe de todos os seres viventes, o que Adão está fazendo? Demonstrando confiança. Aquilo que ele deveria ter feito. Agora ele confia que Deus cumprirá a sua promessa. Ele creu na promessa de que a mulher geraria o descendente que esmagaria e derrotaria a cabeça da serpente. O evangelho aqui, irmãos, foi declarado a Adão. A semente da mulher, Cristo, esmagou a cabeça da serpente. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo veio, Deus enviou o seu filho, da semente da mulher. Adão nem tinha filhos, mas declara, responde com confiança na promessa de Deus. Adão não deixou de ser humano quando caiu. Adão continuou sendo um ser humano. A questão não é se ele deixou ou não de ser humano após a queda. Ele continuou sendo a imagem e semelhança de Deus, mas agora é uma imagem desfigurada. Mas ele precisa de redenção. O texto diz que o Senhor fez roupas de peles e com essas vestiu Adão e sua mulher. O primeiro sacrifício encontrado na Bíblia. As folhas de figueira que eles fizeram não podiam satisfazer a Deus. Lembra do que dissemos? O modo como nós nos relacionamos com Deus não deve ser determinado por nós, mas é Deus. É Deus que determina o modo de ser aceito por Ele. Não é como as pessoas acham que devem ser aceitas por Deus. Não é aquilo que elas acham que devem apresentar a Deus. Alguém tentou apresentar fogo estranho. Não é como as pessoas acham que devem apresentar, mas é como Deus. É Deus quem estabelece um modo. Deus não aceitou e ainda não aceita os meios que os homens propõem para resolver os seus problemas com Ele. O único meio providenciado por Deus é pela fé em Cristo. É no sacrifício do seu filho, um inocente no lugar do culpado. Adão e Eva não poderiam pagar o preço pelo pecado deles, assim como cada um de nós. Se você tem tentado se justificar diante de Deus por meio das suas próprias obras, olhe para esse texto, irmãos. É Deus quem nos justifica. Ele é justo e justificador. Ele é justo e justificador. Deus, somente Deus, pode resolver o problema da alienação do homem. São estas as vestes que Ele coloca sobre Adão e Eva e restaura a comunhão que havia sido perdida. Tem um texto na Escritura, irmãos, que eu acho belíssimo. Isaías 61:10. Ele diz assim: tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Ele me cobriu, Ele me vestiu. Quais vestes você tem tentado usar? Como você tem tentado cobrir o seu pecado? As pessoas têm tentado cobrir a culpa e a vergonha. Ou, na verdade, tem tentado torná-la natural, normal, ignorá-la. Mas há uma promessa, e há um modo, há um meio estabelecido por Deus. Deus pode resolver o problema da alienação do homem, da comunhão que foi perdida. Os versos 22 a 24, então, descreve Deus, uma vez mais, agindo com graça e misericórdia. Primeiro, para que a humanidade não vivesse para sempre no estado de pecado. Segundo, para purificar o seu jardim-templo. O primeiro Adão caiu, e com ele todos nós caímos. Todos nós pecamos. Todos nós caímos em Adão. Todos nós pecamos. O primeiro Adão quebrou o pacto das obras e desde a queda o homem busca estabelecer sua própria verdade.
sua própria perspectiva do mundo. O homem tenta estabelecer aquilo que é bom. Tentamos estabelecer aquilo que é bom para nós. O que é certo, o que é errado. Mas normalmente dá errado. Porque somente Deus e a palavra dele pode dizer para nós o que é certo e o que não é. Precisamos confessar nossos pecados. Precisamos reconhecer que somos pecadores e confiar na promessa de Deus. No Éden, com Adão, teve origem a rebelião no reino de Deus. Mas para todo aquele que crê em Cristo, teve origem uma nova criação. Embora a queda tenha sido algo terrível, contudo, em meio à tragédia do pecado, nós vemos aqui nessa parte final do texto, Deus manifestando a sua justiça, mas Deus também manifestando a sua graça. Dá início o desenvolvimento da aliança da redenção, da aliança que foi firmada na eternidade. Para o povo de Deus do Antigo Testamento, o templo era um lugar importante, tanto que o salmista diz: quão amáveis são os seus tabernáculos. Adão e Eva agora não podem entrar mais no jardim templo. A entrada foi restrita. Lembre-se que também era restrito para o povo no Antigo Testamento. Mas Deus fez uma promessa, a promessa de um mediador, para que este acesso fosse novamente restaurado pela fé. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Eu quero ler um último texto para encerrarmos. Apocalipse 22, 14. Abra a sua Bíblia comigo. A gente faz a leitura desse texto e já conclui. Apocalipse 22, 14. O último capítulo da Escritura. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Graças a Deus por Cristo Jesus, pela semente que havia sido prometida, pelo mediador que nos purificou, que nos justifica, que nos reveste, que lava as nossas vestes e que nos dá agora acesso à presença de Deus. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos agora que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. Dá-nos a graça, Senhor, de meditar, de guardar, de lembrar, de viver, Senhor, à luz da palavra do Senhor, porque a Tua palavra é perfeita. Assim diz a Escritura: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, ilumina os olhos. Sim, Senhor, a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, caminhando ao encerramento do nosso culto ao Senhor, ficamos de pé e cantamos o Salmo 16. Meu prazer.
minha sorte, o amigo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas. Minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho o Senhor sempre a minha presença, Ele à direita, abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo, nem o teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, sim, o caminho da vida enxergar. Há pleno gozo na tua presença, na tua destra, delícia sem fim. Ainda de pé, convido o nosso irmão pastor, para que faça a oração final e interprete a bênção. Louvamos-te, Senhor, pelo que Tu és. Na Tua presença há delícias sem fim e que nós não desprezemos esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de experimentarmos, ó Pai, de Ti, de estarmos em Tua presença por Teu Filho Jesus. Louvamos o Teu nome por todo o banquete espiritual que o Senhor nos deu esta manhã, pelo culto, pela Tua presença em nosso meio, por nos ensinar a Tua palavra, falar aos nossos corações, por ouvir nossas orações, por receber as nossas canções. Nós louvamos o Teu nome por aceitar o nosso culto e agradecemos a Ti porque o Senhor tem nos abençoado até aqui. Que o Senhor esteja conosco no encerramento deste encontro, conduzindo todo o restante do dia, para que não nos desviemos da Tua presença. Também abençoe, ó Pai, a nossa semana, em tudo que iremos fazer, que a Tua boa mão nos conduza numa jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que é nosso. Esteja com aqueles que não vieram, se for motivos de pecado, ó Pai, que o Senhor venha restaurar espiritualmente os Teus filhos, para que com a consciência santa, correta, restaurada pela Tua palavra, eles venham Te servir com alegria. E nos sustente também, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém.